Olá, meus amores, como é que vão? Eu espero que vocês todos estejam bem, com saúde em casa, tá? Hoje a tia Josi vai falar sobre ângulos complementares. A gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo de ângulos, tá certo? Então, antes disso, a gente vai retomar o conteúdo da aula passada, que é falando sobre um estudo sobre os ângulos, né? Ângulos consecutivos, adjacentes, tá certo? Então, para isso, a gente quer que vocês peguem o livro na página da atividade de casa, página 225 e a 227 também. A gente vai responder aquelas questões que a tia não respondeu, tá bom? Por exemplo, nessa figura aqui, na questão 41, diz o seguinte: observe a figura abaixo e determine. Letra A, dois ângulos adjacentes ao ângulo AOB. Gente, o que são ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes são os ângulos que têm um lado em comum, certo? Eles possuem o vértice e um lado comum, mas não possuem pontos internos. Quer dizer o quê? Que quando tem um ângulo dentro do outro, por mais que ele tenha lado comum, ele não é um ângulo adjacente. Eles não são ângulos adjacentes. Para ser adjacentes, eles precisam estar só um do lado do outro. Então, na alternativa A, eu tenho aí determinar dois ângulos adjacentes ao ângulo AOB. Olhem para a figura. Localizem o ângulo AOB. Qual é os dois ângulos adjacentes a ele? Eu preciso pegar o que é do lado do OB e o que é do lado do OA. Então, os ângulos que eu tenho é o ângulo BOC e o ângulo AOF, tá bom? Esses dois ângulos, eles estão ao lado do ângulo BOA. Então, esses ângulos, eles são adjacentes ao ângulo AOB, tá bom? Na alternativa B, dois ângulos adjacentes ao ângulo COD. Localizem o ângulo COD. Esse ângulo COD tem dois ângulos nas laterais, que são o ângulo BOC e o ângulo DOE, EOD, tanto faz, tá? Lembrando que a gente também, eu posso começar por um vértice, ou um lado do ângulo, ou o outro. Ó, por exemplo, BOC é a mesma coisa de COB, tá certo? Na alternativa C, eu quero determinar dois ângulos adjacentes ao ângulo EOF. Vamos olhar o ângulo EOF. Quais são os ângulos que estão ao lado desse ângulo? Eu tenho o ângulo EOD e o ângulo FOA. Olhem aí, certo? Na alternativa D, eu quero dois ângulos adjacentes ao ângulo FOA. Vamos lá, o FO está lá embaixo, localizem ele. Quais são os dois ângulos ao lado do ângulo FOA? Eu tenho o ângulo EOF e o ângulo AOB. Olha aí, EOF e AOB. E agora eu quero saber dois ângulos consecutivos ao ângulo COD. Tia, mas a senhora já falou, a senhora estava falando de ângulo adjacente e agora é consecutivo. O que são ângulos consecutivos? São aqueles que têm um lado comum, que vem um atrás do outro, mas podem também ter pontos internos, tá certo? Então, para ser adjacente, ele tem que ser consecutivo, mas sem ponto interno. Então, como a gente já responde a letra B, uma das possíveis respostas para a letra E é a mesma, BOC e EOD, ok? Na próxima questão, ele fala de bissetriz, né? Ele está dizendo... Não, na verdade, ele não fala de bissetriz, ele está querendo colocar a medida de um ângulo. Eu tenho aí, determine a medida do ângulo AOB, sabendo que a medida de AOE é 27 graus e a medida de EOB é 23. Toda vez, gente, eu quero que vocês analisem a figura e localizem os ângulos que a questão está falando. Olha o ângulo AOE. O ângulo AOE é o de cima e ele mede 27 graus, certo? E o ângulo EOB é esse de baixo e mede 23. O que a questão quer? A questão quer o ângulo AOB. Ele quer saber a medida desse ângulo completo. Então, o AOB é o AOE mais o BOE. Então, eu vou ter 27 mais 23, que é igual a 50 graus. Logo, o ângulo AOB mede 50 graus. Foi bem tranquilo, a questão é mais visual. Vocês precisam sempre analisar com muito cuidado e atenção a figura, certo? A resposta está na figura. Geometria é muito visual, como eu já falei para vocês, tá?
Alternativa B da mesma questão. Determinar a medida do ângulo EOD, sabendo que a medida COD é 75 e a medida do COE é 38. Gente, não é porque a primeira questão vocês somaram que vocês vão de cara, sem analisar a figura, somar essa. O que eu preciso entender? Olhem para a figura. Ele te deu a medida do ângulo maior, o ângulo todo, ó, COD. Ele te disse que essa medida é 75 graus. E você perceber, o COD, ele é formado por dois ângulos dentro dele. O ângulo COE e o ângulo EOD. E a questão te dá a medida de um desses ângulos. E ele quer saber o outro ângulo. Então, vamos recapitular aqui. Vamos sintetizar o que a questão quer. Ele te dá a medida do ângulo maior, te dá a medida de um dos ângulos menores e quer a medida do outro ângulo menor. Então, se eu sei que os dois ângulos menores juntos é o valor do ângulo maior, como é que eu faço para descobrir um dos ângulos menores? Exatamente, eu pego o ângulo maior e subtraio um dos ângulos menores, aí eu obtenho o outro. Operação inversa, tá? Então, eu tenho aí que a medida do ângulo EOD é igual a COD menos COE. 75 menos 38, que é igual a 37. Bem tranquilo, questão mesmo de você olhar para a imagem, analisar e responder, tá certo? Questão 44. Na figura abaixo, OC é a bissetriz de AOB. Gente, vamos recapitular o que é bissetriz. Bissetriz é uma semirreta de mesma origem de um ângulo, onde ela parte dessa origem cortando o meu ângulo, dividindo o meu ângulo em dois ângulos exatamente iguais. Então, se eu estou dizendo que essa semirreta OC é bissetriz do ângulo AOB, quer dizer que o ângulo AOB tem dois ângulos iguais, o ângulo AOC e o ângulo COB, tá certo? Então, eu tenho aí, o que a questão está dizendo? Que a medida de AOC é igual a 25 graus. Eu quero saber a medida de AOB, que é o ângulo maior, e de BOC, que é o outro ângulo menor. Gente, BOC, ele tem a mesma medida de AOC, que eu já dei na questão. Então, BOC tem a medida de 25 graus, certo? Que é o COB, o BOC tem a medida de 25 graus. Já a medida de AOB é a medida do ângulo completo. Se um dos menores mede 25 e o outro mede 25, quanto é que mede o ângulo AOB? Exatamente 25 vezes 2, que é igual a 50 graus. Então, eu tenho que a medida do meu ângulo AOB é 50 graus, ok? Pronto, a gente corrigiu a atividade. Certo? A gente recapitulou o que são ângulos consecutivos, o que são ângulos adjacentes, falamos de bissetriz de um ângulo. Agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, que são chamados ângulos complementares. Vocês já ouviram falar de alguma coisa que é complementar? Geralmente as atividades, quando a gente fala atividade complementar, ela vai completar alguma coisa, né? Então, quando eu falo de ângulo complementar, eu falo de ângulos que se completam formando um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, eu tenho aí, eu vou ter esse exemplo. Eu tenho dois ângulos aí, o ângulo AOB e o ângulo BOC. O ângulo AOB mede 30 graus, o ângulo BOC mede 60 graus. Se eu junto esses dois ângulos, eu formo um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, eu posso classificar esses dois ângulos como ângulos complementares, que são ângulos que a sua soma, cuja soma é igual a 90, tá? Então, tá aí, dois ângulos são denominados complementares quando a soma de suas medidas é 90 graus. Aí, eu tenho aqui a medida do ângulo X e a medida do complemento, 90 menos X. Tia, apareceu o X. A grande terror da matemática. Não é terror nenhum, tá bom? A gente coloca muita coisa na cabeça em relação a uma variável, mas a tia vai falar com muito cuidado o que seria isso. Quando eu falar assim, a medida de um ângulo X,
eu estou dizendo que é um ângulo qualquer que eu não conheço. Pode ser qualquer medida. Esse x quer dizer que pode ser qualquer valor. E se eu estou dizendo a medida do complemento desse ângulo, é o valor que completa aquele ângulo para 90 graus. Então, vou dar um exemplo. Se o meu ângulo tem 50 graus, se o meu x for 50 graus, o complemento vai ser quem? 90 menos 50, que é igual a 40. Então, eu tenho um ângulo de 50 e o complemento que é 40. Juntando eles dois, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Viu como não é um bicho de 7 cabeças? Para isso, a atividade que eu quero responder com vocês já é umas questões da própria atividade do livro, tá bom? Dessa parte do conteúdo. Na página 230, eu quero responder essas 3 últimas questões primeiro, antes de responder outras, tá? Na questão 56, ele diz o seguinte: 2 ângulos são adjacentes complementares. Eu tenho 2 ângulos que são complementares. E um deles mede 78 graus. Determine a medida do outro ângulo. Gente, eu quero saber o complemento. Certo? Um ângulo que é complementar. Então, eu preciso saber qual é o ângulo que, somado com 78 graus, vou obter 90 graus. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu preciso pegar 90 menos 78. Então, quer dizer que o ângulo complementar 78 é igual a 12 graus. Então, é só isso, tia. Toda vez que eu quero saber o complemento de um ângulo, eu vou pegar 90 graus e subtrair esse ângulo. Exatamente, porque assim eu vou encontrar o valor que, somado ao meu ângulo, dá 90 graus. Se vocês tiverem dúvida, só é pegar 12 graus mais 78, que vai dar igual a 90. Então, quer dizer que 12 e 78 são ângulos complementares, ok? Vamos agora para a questão 57. Na questão 57, ela vem com uma dificuldadezinha um pouquinho maior. Por quê, tia? Porque agora nós temos uma medida de ângulo mista. Quer dizer o quê? Que eu não tenho só grau, eu tenho grau e minuto. Ele fala a mesma questão, só que com outro ângulo. 2 ângulos são adjacentes complementares e um deles mede 39 graus e 43 minutos. Determine a medida do outro ângulo. Então, eu preciso fazer o quê? Pegar 90 graus e subtrair esse ângulo. Não vai ficar tão simples igual a 56, mas a gente já fez questões com adição, subtração, multiplicação e divisão de ângulos, medidas de ângulos, tá certo? Mistas, no caso, grau, minuto e segundo. Pois vamos lá ver como é que fica. Eu vou pegar 90 graus e vou subtrair o meu ângulo em questão, que é 39 graus e 43 minutos. Gente, aí dá pra resolver? Não dá, né? A gente tem a medida de baixo é 39 graus e 43 minutos. E na medida de cima eu só tenho grau. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar 1 grau desse 90 e transformar em minutos, tá bom? Então, fica assim, ó. Esse 90 graus eu tirei 1, ficou 89. E esse 1 grau eu transformei em minutos. A gente sabe que 1 grau equivale a 60 minutos. Então, 89 graus e 60 minutos, menos 39 graus e 43 minutos. Agora, só é subtrair. 60 menos 43 é 17, 89 menos 39 é 50. Quer dizer que o ângulo complementar a 39 graus e 43 minutos é 50 graus e 17 minutos. Deu de entender? Se tiver dúvida, você vai pegar esse resultado e somar com 39 graus e 43 minutos. Se não der 90, quer dizer que teve alguma coisa errada, porque a soma desses valores tem que dar exatamente um ângulo de 90 graus. Por isso que eles são chamados de ângulos complementares. E a questão 58? Na questão 58, o grau de dificuldade aumenta mais um pouquinho. Olha aí, agora eu tenho grau, minuto e segundo. 48 graus, 31 minutos e 28 segundos. Aí eu tenho aí, eu vou fazer o mesmo processo da questão 57. Vou pegar 90 graus menos a medida do meu ângulo. Mas se vocês notarem, eu tenho grau, minuto e segundo. E o meu 90 só está em graus. Então, eu tenho que fazer o quê? Pegar um emprestado do 90, sabe? E levar para minuto. Então, fica 89 graus e aquele grau que eu levei para os minutos fica 60. Mas, tia, tá faltando o segundo ainda. Então, eu vou tirar da onde agora? Do 89? Não, eu vou tirar do 60. Então, eu vou pegar 1 minuto do 60
e transformar em segundos. Então, aqueles 60 minutos não fica mais 60, fica 59. E em 1 minuto eu transformei em segundos, 60 segundos. Agora, dá para fazer a subtração? Agora dá. 60 segundos menos 28 segundos é igual a 32. 59 menos 36 é igual a 23. E 89 menos 48 é igual a 41. Então, quer dizer que o ângulo complementar 48 graus, 36 minutos e 28 segundos é equivalente a 41 graus, 23 minutos e 32 segundos. Entenderam? Gostaram? Essa parte é bem tranquila, tá? Agora, eu vou voltar uma questão aqui. A questão 55. Tia, eu não sei fazer uma questão desse jeito, porque tem X. Eu quero que vocês entendam só o raciocínio. A tia não vai nem falar sobre esse conteúdo, aprofundar essa parte com o X agora, tá bom? Então, a gente vai primeiro, porque eu vou esperar que vocês tenham essa ideia lá em álgebra, que é equações, para depois a tia poder aprofundar essa parte do conteúdo. Enquanto isso, nós precisamos resolver entender como é que funciona, tá? Eu tenho aí uma medida X e eu quero descobrir que medida é essa. E eu tenho bem aí uma figura de um ângulo reto, né? Se vocês olharem, eu tenho dois ângulos, é claro, mas eles dois juntos formam um ângulo de 90 graus. Então, eu sei que se eu somar 8x com x, eu vou obter o quê? 90 graus. Então, eu vou ter isso aqui. 8x e x é 90 graus. Se eu tenho 8, vamos falar laranja, eu tenho 8 laranjas. E somo com mais uma laranja, que no caso é o meu x, eu vou obter quanto? 9 laranjas, 9x, tá bom? Então, basta a gente somar os números e o x a gente conserva, igual a 90. Agora sim vem o que a gente precisa resolver. Tia, essa é a resposta? Não. Quando eu tenho 9x, eu estou multiplicando 9 por x. Eu estou multiplicando 9 por um número que eu não conheço. A pergunta é, que número multiplicado por 9 dá 90? Eita, que essa é difícil. Um minutinho. Qual é o número que multiplicado por 9 dá 90? Qual é o número que multiplicado por 9 dá 90? É muito fácil. É 10. 10 vezes 9 é 90. Então, quer dizer que a medida do meu x nessa questão é 10 graus. Olha aí, foi fácil? Difícil? Mas a gente vai praticar bastante para poder entender, tá bom? Vamos para só mais uma alternativa. Dessa questão, eu vou pegar a alternativa E. Essa aqui é bem tranquila. Bem mais fácil do que a letra A. Eu tenho aqui dois ângulos, o ângulo X e o ângulo de 68 graus. Eu sei que eles dois juntos formam um ângulo de 90 graus, eles dois são ângulos complementares. Então, eu sei que esse meu X, que é um ângulo que eu não conheço ainda, mais 68 graus, equivale a 90. Como é que eu faço para descobrir quem é o meu X? Olha aqui o raciocínio. Qual é o número que somado com 68 vai ser igual a 90? O que eu preciso fazer para descobrir? Eu preciso fazer a operação inversa, 90 menos 68, e descubro quem é esse valor, tá bom? Então, eu tenho aí 90 menos 68. Então, quer dizer que esse valor é 22. Quer dizer que se eu pegar 22 e somar com 68, eu vou obter 90 graus. A gente vai respirar e ir com muita calma, tá bom, meus amores? A gente vai conseguir assimilar esse conteúdo, tá? Então, por hoje, a parte de ângulos complementares é só isso. O que eu quero que vocês façam? No livro de matemática, na página 230, tem algumas questões. Delas, eu já fiz 4 questões aí. Eu só quero que vocês façam a questão 50, 51 e 52. Só são operações diretas, tá bom? Eu quero saber quem são os ângulos complementares de tal ângulo. Aí eu quero que vocês façam. E na próxima aula a gente vai debater essas questões, tá bom? Um beijão a todos. Fiquem em casa, se cuidem, tá?